boa noite, pessoal. Sou Isabela Nogueira, professora de tradução de espanhol para iniciantes do projeto Licompla da UERJ. Para quem não conhece esse projeto, ele é um projeto de línguas adicionais. Ele é voltado para a língua como fins acadêmicos. Eu dou aula de espanhol como fins acadêmicos, ou seja, é para o espanhol voltado para resumos, para artigos, para teses. Quem está pensando em fazer mestrado, doutorado, tem que escrever em espanhol. Essa parte de espanhol com fins acadêmicos é voltada para isso. E aí, esse semestre, a gente resolveu começar com a coordenadora Keren, conversando com a coordenadora Keren, a gente resolveu começar o curso de tradução para iniciantes. A gente está no primeiro semestre, essa é a primeira turma, e veio também a ideia de chamar tradutores para fazer lives, para conversar com os alunos, e a gente resolveu abrir para o público externo também. Além disso, eu dou aula para o curso Quijotes, dou aula de tradução jornalística, e é até legal a experiência, porque eu estou juntando todas as minhas profissões, tradução, professora e jornalista. E agradeço muito a todos que estão proporcionando essa experiência, ao pessoal da UERJ, do Licom, a professora Sabrina Basto, a professora Keren Betsabi, professora Sabrina Basto, perdão, e a professora Keren Betsabi, que estão me oferecendo essa oportunidade na UERJ de dar aulas voltadas para a tradução, e também o professor José Luiz, que está me proporcionando essa experiência de dar aula de tradução de jornalismo no curso Quijote. E hoje teremos nada mais, nada menos que minha queridíssima Damiana Rosa. Deixa eu colocar a Damiana aqui. Damiana é graduada em Letras pela Universidade Metodista de São Paulo, é pós-graduada em Tradução, Interpretação Espanhol-Português na Universidade Gama Filho, que nem eu, né, Dami? Também fiz lá. Trabalhou na Cátedra Unesco de Comunicação para Desenvolvimento Regional por 5 anos, onde desenvolveu atividades ligadas à pesquisa, tradução na área de comunicação latino-americana, é tradutora do par espanhol-português desde 2004 e atua na área audiovisual com legendas desde 2009. É coautora do livro A Fantástica História, ainda não contada, da tradução no Brasil. É primeira secretária na atual gestão do Sindicato Nacional de Tradutores e também a voz dos tradutores. Bem-vinda, Dami. Obrigada. Obrigada, Isabela, pelo convite. Obrigada a todas as pessoas que estão assistindo essa apresentação, tanto ao vivo como depois, que vai ficar disponível aqui no canal. Vamos ver se eu vou falar os nomes certos, hein? Queria agradecer a professora Sabrina, a professora Kelly, da UERJ, da Licom. Keren. Como? Keren, desculpa, professora. Um abraço. Abraço a toda a equipe docente, né, que estão à frente aí do curso. Eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma com um pouquinho da minha experiência aqui com vocês. A gente pode começar, Dami. Você vai compartilhar? Vamos lá. Eu coloquei aqui apresentar. Agora foi, né? Eu preparei alguns slides, gente, porque o assunto vai longe, né? A gente abordar questões de mercado, de tradução, é um assunto que nós podemos passar a noite aqui conversando, né? Enfim, é um assunto extenso. Então, eu tentei centrar alguns pontos nessa apresentação de slides para nos direcionar, para não ficarmos igual aí as pessoas que estão aí no slide, não ficarem perdidos, né? Mas depois, no final, a gente também vai abrir para perguntas. E eu gostaria muito que, durante a apresentação, vocês fossem participativos aí no chat, né? Eu vou pedir ajuda da professora Isabela para ficar de olho aí nas dúvidas, que aí qualquer coisa a gente vai fazendo algumas pausas e vai conversando, né? Não tenham medo de perguntar. Eu sei que, enfim, principalmente quando a gente está ingressando numa área nova, muitas dúvidas surgem, mas aqui o que eu não souber responder, eu respondo depois, mas é importante a gente conversar sobre todas essas diferentes
rotas que nós podemos tomar ao longo da carreira, né? Bom, eu tinha feito aqui o meu currículo, mas a professora Isabela já me apresentou aqui. Eu queria chamar a atenção do seguinte, nessa apresentação, nós não vamos apresentar uma receita de bolo, tá? Eu sei que a nova moda da internet é essa. Eu adoraria estar aqui hoje e dizer, olha, pessoal, vocês vão pegar esses ingredientes aqui e ficar muito milionários com a tradução. Só que a vida real não é assim, né? Eu refleti muito os últimos dias e até fiz um post lá no meu Instagram hoje, que eu falei, acho que eu vou lançar a hashtag tradução real. É maravilhoso trabalhar com tradução. A tradução, ela me deu tudo que eu tenho na minha vida. Tem os altos e os baixos, mas tem os momentos das nossas conquistas, das nossas alegrias, a sensação de, através do nosso trabalho, nós tornarmos a nossa sociedade melhor, né? Porque nós damos acesso a conhecimento, acesso à informação. Mas, gente, não é, né, só flores, é uma profissão como qualquer outra, que nós vamos ter que nos dedicar, vamos ter que nos manter sempre em busca de melhorias, de sempre buscar mais conhecimento para que a gente possa atender as demandas dos nossos clientes, que essas demandas estão cada vez mais complexas com o passar dos anos. Então, infelizmente, eu adoraria vir aqui, dar uma receita básica, mas são muitos elementos. Então, eu vou tentar apresentar esses elementos e, através da minha experiência, a gente trocar uma conversa real sobre o mercado da tradução audiovisual. Vou pedir desculpas, porque no slide estava certinho, ponto de exclamação, só que agora eu vi que na apresentação aqui, né, então se tiver algum probleminha aí, depois vocês me perdoem, tá? E aqui nós vamos prezar sempre por ética e boas práticas profissionais. Então, nós vamos falar sobre qualidade, nós vamos falar sobre respeito ao cliente, nós vamos falar sobre respeito aos nossos colegas de trabalho, porque isso também nos garante um nome na área e nos garante também um bom posicionamento dentro do mercado. Eu acredito que qualquer pessoa que deseja iniciar uma carreira profissional, ela deseja ter um nome na área. O nosso nome é a coisa mais importante que nós temos, né? A gente deseja construir uma carreira sólida. Então, desde o início, a gente tem que prezar sobre ética e boas práticas profissionais. E, antes de falar sobre qualquer coisa, a gente tem que falar sobre essa figura, né? Quem é o tradutor? Nós temos que ter consciência que, para grande parte da população, nós somos seres invisibilizados, né? Eu acredito que vocês, né, como alunos de letras, pessoas interessadas nessa área, vocês devem ter milhares de livros em casa, né? É aquele ser que vai na Bienal do Livro, volta com uma sacola cheia e está atento ao lançamento e está falando sobre livros e está seguindo os influencers de livros. Mas eu aposto que vocês não têm o costume de olhar o nome do tradutor do livro. As pessoas geralmente tendem a lembrar do tradutor quando tem alguma coisa errada. Então, esse livro está ruim, eu vou ver o nome do tradutor para xingar no Twitter. Essa legenda não está boa, eu vou lá xingar no Twitter. Sem olhar para essa pessoa, para esse profissional como um ser humano. E sem entender o trabalho desse tradutor. Então, o que é muito comum, que eu vejo na internet, as pessoas reclamando de legenda, sem saber como se faz uma legenda. Sem entender que o tradutor, ele tem um contexto, ele tem que trabalhar com o manual de estilo daquela produtora, ele vai ter que fazer algumas escolhas que às vezes ele não está de acordo. Mas o cliente quer assim, o material é do cliente. E a gente tem que respeitar esse material do cliente e as escolhas que ele deseja para o seu projeto. Então, julgar um tradutor sem conhecer o contexto, as pressões que ele passa, né, e as regras que ele tem que seguir nesse jogo, é muito fácil, né? Então, por
que eu estou colocando isso aqui? Nós somos profissionais de letras, eu aposto que temos tradutores que estão nos assistindo. Nós próprios tradutores não valorizamos a nossa profissão. É muito triste pegar um trabalho de pesquisa de um aluno de letras, que seja uma iniciação científica, e nas citações bibliográficas, ele não citar que o livro foi traduzido pelo profissional tal. A partir do momento que nós, como tradutores, nós, como profissional de letras, não fazemos isso dentro das nossas próprias pesquisas, a partir do momento que eu, como profissional de letras, vou comentar sobre um livro na internet e eu não cito que eu li essa versão traduzida por um profissional, nós temos um problema muito grave. Então fica aqui o meu apelo para você, profissional de letras, você, tradutor, começar, a partir de agora, a valorizar o material que você vê traduzido. Ah, você gostou de uma série? Nossa, as legendas estavam incríveis. Nossa, a tradução para dublagem ficou impecável. Por que eu não vou elogiar nas redes sociais? Né? Por que eu não posso valorizar os bons profissionais que estão no mercado? Isso faz toda uma diferença. Então fica aqui o meu apelo para você que está nos assistindo. A partir de agora, vou fazer a minha pesquisa, né, de graduação, vou fazer o meu mestrado. Legal. Ah, esse livro foi traduzido por tal profissional. Olhem lá nas regras da BNT, que tem direitinho lá como citar o tradutor nas referências, hein? E uma das coisas que me move, que é o meu orgulho, é que o que faz um tradutor tem muita importância para a sociedade. Na pandemia, vocês viram a importância da área de entretenimento. Eu acho que sem os filmes, sem as séries, sem os livros, né, sem as lives, a gente não sobreviveria, talvez, né, seria muito mais difícil. Mas também existe todo um papel do tradutor na divulgação científica, no acesso à informação, nos trabalhos conjuntos entre as universidades de todo o mundo, para que a gente possa desenvolver pesquisa conjunta, para que a gente possa fazer um trabalho dos países dialogarem uns com os outros, né, e nos tornarmos melhores, né. O tradutor é aquele herói que vai vencer todos os empecilhos para fazer com que a mensagem chegue, né, lá do outro lado, na outra cultura. Isso é um trabalho nobre, né? Isso move a nossa sociedade. Então, eu gosto de chegar no final do dia e entender que o meu trabalho, de alguma forma, contribuiu, mesmo que seja um pouquinho, para tornar um dia de alguém melhor, né? Ou acesso a uma informação que vai mudar a vida de alguém. A Isabela sabe, a professora Isabela sabe que eu tenho uma pesquisa em história da tradução, né? Como ela bem mencionou, tem o livro A Fantástica História Ainda Não Contada da Tradução no Brasil. E antes de falar de mercado, eu queria trazer só um pouquinho de história, né? Então, como que chega a primeira legenda no Brasil? Né? É importante mencionar que os primeiros filmes que chegaram no Brasil, nas nossas salas de cinema, eles eram mudos. E, de repente, né, em 1929, chega o primeiro musical, né, falado. Que, gente, foi uma coisa muito emocionante, porque o áudio e o vídeo não eram em um único arquivo. Então, existia a película do vídeo e existia um LP, né, que vinha a parte do áudio. Então, a sala de cinema tinha que ser muito ninja, né, porque tinha que se colocar a película e o disco ao mesmo tempo, porque senão ficava tudo sem sincronia, né. Foi lindo, né, as pessoas estavam, assim, curiosas para saber como seria essa experiência. E aqui eu trouxe para vocês uma citação no jornal da época do Rio, né, dizendo assim: os diálogos todos em inglês, isto é, em norte-americano, falado rapidamente, perderam-se na sua quase totalidade. Os espectadores adivinhavam o enredo,
No final, porém, saem satisfeitos e com vontade de aprender inglês. Ou seja, né, temos um problema. Se tentou uma solução de fazer um folheto, como se fazia na ópera. Só que aí nós tínhamos um problema. Ou você olhava o folheto, ou você assistia o filme. E aí não dava para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então veio uma solução, né? Olha só que bonito, porque assim, você imagina o desespero da produtora, que teve um gasto mirabolante para trazer o filme, e as pessoas não conseguiam entender nada. Eu vou pagar uma sessão, né? Que é caro o cinema, para não entender nada da história. Então aí vem essa solução, olha que interessante, né? O filme estreou numa sexta-feira sem legenda alguma em português. Então, se alguém teve uma ideia de falar, vamos tentar colocar as legendas embaixo e gravar no laboratório as letrinhas para as pessoas poderem ler e assistir, né? No sábado, teve 8 ou 10 legendas comigo rezando na plateia do palácio para que nenhuma estivesse fora de sincronismo. E no domingo, mais 20 legendas. Ó, os sustos que dava o Vitafone, que era o aparelho que se colocava o LP para o áudio. Então, se engasgava o LP, a legenda já ficava fora de sincronia, né? E entre um dia e outro, uma noitada no laboratório de Paulo Benedetti, eu a marcar os lugares das traduções, os diálogos e os seus auxiliares apostos, fazendo os contratipos das cenas, que iriam ganhar as poucas legendas sobrepostas, talvez as primeiras usadas em todo o mundo. Então aqui a propaganda do filme, né, The Broadway Melody, com filmes falados, cantados e musicados, né, e sincronizado. Olha só que beleza, né? Tudo feito de supetão e no improviso. Mas saiu, né? E o primeiro filme, os filmes dublados já tem uma história diferente, porque os primeiros filmes falados, você não tinha um microfone com alta capacidade de gravação. Então, os atores gravavam as cenas e depois eles iam para um estúdio e dublavam a si mesmo, né? Então, o próprio filme nacional tinha que ser dublado. O Walt Disney, quando começa suas aventuras, né, de produção dos desenhos e tudo vem com a Branca de Neve e os Sete Anões, decide fazer a versão em português, que é feita num teatro no Rio de Janeiro. Vocês imaginem que todos os sons tinham que ser gravados ao mesmo tempo, né? Então, não tinha como sobrepor áudio na época. E, na opinião do Walt Disney, a versão em português brasileiro ficou muito melhor do que o original em inglês. Então, dali vocês já veem que essa fama do Brasil, né, ser reizinho na área da dublagem, ela é antiga, né? E ficou muito dessa experiência, porque isso saiu nos jornais da época e tudo mais. Mas nós estamos aqui para falar sobre mercado. E para a gente falar de mercado, a gente tem que conhecer as áreas do audiovisual. A tradução é um mundo vasto. Então, dentro da própria área da tradução, nós temos muitas áreas. Nós temos a área técnica, a gente tem a interpretação, a gente tem a tradução audiovisual, a gente tem, mesmo dentro da própria interpretação, a gente tem a interpretação simultânea, consecutiva, né? Dentro da área técnica também se divide em várias áreas, né? Tradução médica, tradução jurídica, enfim. Aí vai, tradução juramentada, que também já é uma outra área, a questão de acessibilidade, né, que também vai fazer parte do audiovisual, ela vai permear todas as áreas da tradução, enfim. Então, o mundo da tradução já é vasto, a literária, enfim, posso ficar aqui citando áreas, né, diferentes aqui. No audiovisual, a gente também vai ter algumas subdivisões. Então, assim, não é porque eu sou uma tradutora audiovisual que eu faço tudo, né? Isso nós não temos.
O que nós temos é alguns tradutores que acabam, eu faço dublagem e legendagem, eu trabalho com tradução de roteiro e legendagem, eu trabalho com legenda para surdo, eu faço também audiodescrição. Então, vamos conhecer essas áreas aí, para a gente entender qual que é a diferença, como cada uma funciona. Então, vamos começar aqui com a tradução de roteiros, que é uma área pouco conhecida, mas que existe. Né? Então, às vezes, nós temos um programa, um canal de TV, ou um diretor de teatro que compra um musical, compra um formato de um programa de televisão, e quer trazer esse formato para o Brasil adaptado. Então, aí essa emissora contrata um tradutor para traduzir os roteiros. Então, vem em Word mesmo, né? Aquele calhamaço de roteiros, e a gente vai fazer a tradução, né? Porque aí depois a equipe vai analisar, vai fazer as adaptações culturais necessárias, localização, vão adaptar quadros, às vezes eles tiram quadros, inserem outros, enfim. Né? Aí é feita uma segunda parte. Mas existe esse trabalho, eu já tive a oportunidade de traduzir roteiros, né? Parece, mas é uma tradução qualquer? Não necessariamente. Se você não tem uma experiência com audiovisual, você tem dificuldade de traduzir roteiro. Porque o roteiro, apesar de ser um texto escrito, ele relata uma oralidade. Então, eu tenho que fazer essa oralidade funcionar na língua que eu estou trabalhando. E sem ficar caricato. Também existe a dificuldade quando é um roteiro de programa infantil. Que, na minha opinião, né, tanto o infantil como o humor são as áreas mais difíceis do audiovisual. É muito difícil o material infantil, infanto-juvenil, porque geralmente tem muitas brincadeiras com as palavras. E a gente fazer essas brincadeiras funcionarem em outro idioma é complicado. E a questão do humor, né, que tem que ter o timing do humor. E também é muito difícil a gente conseguir trabalhar com isso. Então, é desafiador, né, também faz parte da área do audiovisual. Dentro da legendagem, também a gente já tem várias coisas, né? Antes existia mais comumente, agora ainda existe, mas está deixando com o tempo de ser moda, de existir, é a legenda simultânea. O que seria uma legenda simultânea? Se usa muito em festivais de cinema. Né? Agora está tá deixando de existir porque muitos festivais estão pedindo no ato da inscrição do filme a legenda. Então o filme já tem que se inscrever no festival legendado. Mas tem muitos festivais que não. Então só se o filme passa é que se faz a legenda. E essa legenda ela é feita em cima do roteiro. Se faz a legenda sem marcação, e aí fica um profissional lá no dia dando enter e marcando na hora. Tem vários, né, infartos ali, né, uma coisa bem emocionante de se fazer. Muitas vezes a pessoa que vai dando esse enter na hora não conhece os idiomas que estão rolando na tela, né? E aí, muito comum, né? Não sei se alguém aqui já foi em festival, às vezes acontece do filme acabar ainda sobrar legenda, ou, né, sobrar filme, não ter legenda, enfim, isso acontece, né? Hoje, com essa mudança, né, essa facilidade dos materiais serem digitalizados, né, a gente não ter que esperar o filme chegar num rolo de navio, né, então isso facilita muito. Então, muitos festivais já exigem no ato da inscrição do filme no festival legendado, mas existe essa legenda simultânea. Dentro da legenda também, a gente tem algumas polêmicas. Né? Lá no começo eu já comentei, o pessoal reclama de legenda, mas não sabe como é feita uma legenda.
é muito complicado você julgar uma legenda sem saber as regras com as quais ela é produzida. Então, uma coisa que me incomoda muito são comentários do tipo, a legenda é diferente do áudio. Gente, aceitem, tá? Nós temos limitações. A gente tem limitação de espaço, porque a gente tem uma quantidade determinada de caracteres por linha. Não adianta, às vezes eu vejo algumas legendas de fã lá com 3 linhas de legenda. Gente, não dá, não tem tempo hábil para a pessoa ler, né? É muito incômodo. Então a gente tem que ter esse poder de sintetizar as coisas para fazê-las caber num pequeno espaço ali que já é delimitado. Então, quando a gente recebe um projeto de um filme, de uma série, já vem, olha, são tantos caracteres por linha. Então, a gente tem que trabalhar com uma limitação. A legenda do cinema não tem o mesmo tamanho da legenda da TV. A tela do cinema é muito maior. Então, a legenda do cinema, a gente tem um espaço maior para trabalhar do que a legenda da TV. Olha só que interessante, né? Agora, as pessoas assistindo conteúdo pelo celular está reduzindo ainda mais o nosso limite de caracteres. Então, a gente tem que ter um belo de um jogo de cintura para fazer caber essa legenda naquele espaço pré-determinado. Ah, mas o personagem falou um palavrão cabeludo e lá na tela apareceu uma palavrinha lá, né, droga, né? Uma palavra tão simples e eu queria aquele palavrão cabeludo na legenda. Eu, trabalhando com legendas, posso afirmar para vocês que eu também amaria colocar um palavrão cabeludo na legenda. Agora nós temos alguns streams que já permitem, já nos dão essa possibilidade. Mas isso não é uma realidade em tudo. Por quê? Nós temos regras nesse jogo. Então, se é um material que vai para salas de cinema, se eu colocar muitos palavrões ali, vai ter que aumentar a faixa etária do filme. A distribuidora não quer isso. Por quê? Porque isso é menos bilheteria. E aí, vem aquela famosa regra de, fazer a legenda, por favor, baixar o tom. O que é esse baixar o tom? É a gente dar essa limpada nos palavrões, nas expressões muito pesadas, né, que os estúdios consideram mais pesadas, para poder ter uma faixa etária ali mais liberada e eles poderem vender mais entradas para aquela sessão. Isso também acontece nos canais de TV a cabo, por exemplo. Então, se eu quero colocar determinado conteúdo à tarde, né, existe uma classificação etária desses conteúdos. Então, para eu poder encaixar determinado conteúdo naquele horário, eu preciso fazer determinadas adaptações. Desculpa, gente, a garganta pegou aqui. Então, o tradutor também vai ter que ter esse jogo de cintura de poder trabalhar dentro das regras do jogo. E isso é desafiador. Então, é um problema por dia. A gente tem que pensar bem as escolhas que nós temos que fazer como tradutores audiovisuais. Ah, mas eu não concordo. Ótimo, quantas vezes eu não concordei com determinadas escolhas? Mas o material não é meu, o material é do cliente. E como qualquer área de prestação de serviços, a gente tem que deixar o nosso cliente feliz. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas e, às vezes, discutir e entrar em algum consenso com ele. Às vezes, eu dou uma opção e o cliente, não, eu não gostei dessa opção. Então, tá, vamos pensar numa outra via juntos, né? Então, o que é importante, né, que eu acho que é o grande diferencial, e a gente vai falar isso mais à frente, é o tradutor ser um profissional que soluciona problemas, e não uma pessoa que dá problemas, né, para o cliente. Então, eu acho que está esclarecido, né? A gente tem que trabalhar dentro de determinadas regras de limitação de espaço e de manuais de estilo. Então, cada canal,
cada distribuidora vai ter o seu manual, tá? Alguns são bem grandinhos, né? Que a gente vai ter que dominar e seguir ali aquelas regras para a gente fazer essa legenda. Uma pergunta que sempre me fazem, Damiana, a legenda vai desaparecer, né? E eu dou risada, gente, porque assim, eu sei que vocês veem aí as salas de cinema, geralmente priorizam os horários com a dublagem. Primeiro que eu gostaria de dizer que não existe essa rixa de dublagem com legendagem, tá? Isso é uma lenda. Eu respeito muito a dublagem, respeito muito os meus colegas de tradução para dublagem. A gente tem que lembrar que a área da dublagem, ela traz acessibilidade, porque a gente tem que lembrar da criança que ainda está sendo alfabetizada, a gente tem que lembrar que um dia nós vamos ficar mais velhos, e a visão não vai ficar a mesma, e a gente vai ter dificuldade de acompanhar letras pequenas na tela, né? Então, a dublagem, ela exerce um papel de acessibilidade, ela tem um alcance importante, e a legenda é melhor, isso não existe. São trabalhos diferentes e que exercem papéis diferentes. Acredito que todos já tiveram alguma experiência aí na pandemia, né, de que entrava lá para ver um filme, uma série e tinha uma mensagem: por conta da pandemia, este conteúdo só estará disponível, por enquanto, legendado. Por que isso aconteceu? Porque na pandemia todos os estúdios de dublagem fecharam. Então, infelizmente, nós perdemos muitos colegas dubladores, né, com muita tristeza, porque no início da pandemia a gente não entendia muito bem como que se contaminava com o vírus. Agora vocês imaginem os dubladores todos usando o mesmo microfone dentro do estúdio, né? Então, nós perdemos grandes dubladores, grandes nomes aí, os estúdios precisaram fechar, e a legenda que segurou o rojão até as coisas se normalizarem. Então, assim, ela é necessária, ela é importante. Além disso, a legenda hoje, ela está abrindo um leque muito maior. Por quê? Porque ela é um serviço barato comparado com a dublagem. Para você legendar um filme, você precisa de uma pessoa. Essa pessoa vai lá, ela já vai inserir as legendas, ela vai fazer todo o trabalho, né? Olha que legal. A dublagem é mais complicado, porque a gente vai precisar de um tradutor para dublagem, a gente vai precisar de um diretor, a gente vai precisar de atores. Esses atores vão ter que ser atores profissionais, tá? Então, percebam que tem a diferença do tradutor para dublagem, que é quem vai preparar o roteiro para esses dubladores poderem trabalhar lá no estúdio. Para ser dublador, você tem que ter uma carteirinha de ator profissional, enfim, tem que fazer curso, tem que se especializar nessa parte. E você vai precisar de um estúdio, né, com um bom equipamento, né, geralmente os estúdios cobram por hora ali de gravação, vai precisar de uma equipe de áudio para editar tudo isso. Então, vocês percebem como a dublagem, ela é um serviço muito mais caro e complexo que a legenda. Então, para atender materiais como EAD, então a UERJ vai lançar um curso, vamos supor, tá? A UERJ vai lançar uma plataforma lá com um curso gravado. Se a universidade legendar essas aulas, elas vão ter um alcance maior, um público maior. Então, muitas universidades pensam, eu vou legendar as minhas aulas para ter um alcance na América Latina. Eu vou fazer as legendas em inglês também para eu ampliar o meu público, para quem está fora do Brasil poder fazer esse curso. Cursos livres, né? Então, a gente trabalha muito com legenda para cursos livres. Existe a demanda também dos congressos, então tem muitos congressos que as palestras são gravadas, disponibilizadas em uma plataforma, já legendadas. E depois as pessoas que assistem essas palestras gravadas, elas mandam as dúvidas, aí a gente traduz as dúvidas
esses conferencistas gravam as suas respostas e a gente legenda de volta na plataforma. Isso tem sido muito feito pela indústria farmacêutica, pela área médica, que também é sair um pouco dessa zona de conforto de trabalhar só na área de entretenimento, porque a gente fala de audiovisual, as pessoas só pensam assim, filmes da Marvel, né? Também, mas não só isso, né? É muito mais amplo, né? Eu queria mandar um abraço aqui para minha colega do coração, Laila Compan, né? Laila, um beijo para você. A Laila também trabalha com audiovisual, inclusive uma excelente professora de legendagem. Depois, Laila, deixa o link aqui do seu curso no chat para o pessoal conhecer. Já vou fazendo apoio aqui para a colega. Mas, enfim, a legenda ela tem um papel também nessa área técnica, que é uma área, vamos dizer assim, recente, né? Porque essas demandas de vídeos técnicos, ela é recente, e ainda temos uma defasagem de profissionais, porque a minha geração, quando entrou na área do audiovisual, estava preparada para trabalhar com materiais da área de entretenimento. Então, aí você virar para uma pessoa com especialização na área de entretenimento e falar, você pode legendar uma cirurgia de um pâncreas para mim, né? Não, área médica, área técnica, socorro, né? Eu já fiz o processo contrário, eu vim da área técnica e depois eu fui para o audiovisual. Então, dependendo da área técnica e do grau de dificuldade, eu consigo fazer, porque eu tenho uma experiência na indústria, tenho experiência com EAD, então eu posso dizer, né, que nós estamos com poucos profissionais na área aí para legendar esse tipo de material técnico. É um mercado novo aí que a gente tem que acompanhar e ficar de olho. Dublagem, já falei bastante coisa, né? Então eu acho que ficou claro que ninguém compete com ninguém. A nossa função é levar a mensagem para o outro lado, seja ela através da legenda, seja através da dublagem. A dublagem ela tem um papel de acessibilidade também. E pensar que existe o tradutor para a dublagem e existe o dublador. Muita gente faz confusão com isso, né? O tradutor para a dublagem ele vai preparar esse roteiro para a equipe que vai dublar o filme. E tem toda uma regra, tem que seguir manual de estilo, né? Tem também a questão do espaço, porque tem o lip sync, tem que caber ali a mensagem na batida labial do personagem, enfim. Também vai ter as suas especificidades. E o grande desafio, acho, da nossa era é tornar o mundo mais acessível. Eu acho que já basta de rampas no mundo, né, de escadas no mundo. Falei das rampas porque em São Paulo nós temos rampas que nenhum cadeirante consegue subir, né? Então, assim, a gente veio aí do início dos anos 2000 com essa ideia de acessibilidade para o pessoal ver, né? Mas não uma coisa que funciona. Agora, a cobrança já é que a acessibilidade ela tem que dar acesso efetivamente para todas as pessoas. Dentro dessa linha, a gente vem com a audiodescrição, que é a descrição da imagem em som, por isso audiodescrição, que nada mais né, é uma tradução de uma imagem em som, que vai atender quem? As pessoas cegas e com baixa visão. A audiodescrição, ela vai se inserir não só nos vídeos, mas também no teatro, nos museus, né? Então, hoje, a pessoa cega pode ir a um museu, né? E lá, na obra de arte, vai ter um QR Code que ela vai acessar e vai ter a descrição dessa obra. É muito importante vocês começarem a visitar os museus e começarem a ter essa experiência, porque já está surgindo aí demandas de tradução de audiodescrição, e é aquilo que eu falei, a gente tem que solucionar problemas, né, de comunicação.
Então, é importante vocês terem essa experiência. Eu estive recentemente numa exposição aqui no Sesc da Avenida Paulista, em São Paulo, sobre grafite. E, além da audiodescrição, eles fizeram algumas peças em 3D representando as imagens. Então, você podia ouvir a descrição e tatear em forma 3D esse personagem do grafite, enfim. Muito interessante, eu acho que vale a pena conhecer e entender o que é audiodescrição. Uma das coisas marcantes foi quando a Netflix lançou a audiodescrição da série do Demolidor, que foi um marco, né, para mim um marco histórico, porque você imagina, né, as pessoas cegas e com baixa visão poderem usufruir de acompanhar a história de um herói que é cego. Então foi muito legal essa experiência e recomendo que vocês vão assistir uma série, dá lá, coloca um pouquinho a audiodescrição para entender o que é. No YouTube tem vários canais que disponibilizam propagandas e materiais com audiodescrição. Recomendo, inclusive, o YouTube da Tradusound, que tem bastante coisa lá. Enfim, importante conhecer, né, esse trabalho e entender como ele funciona e talvez até se especializar, fazer curso e tornar isso uma carreira também dentro do audiovisual. Também dentro do vídeo a gente tem que pensar na pessoa surda. Então, da mesma forma, né, inclusive, até fazer um parênteses aqui, tem muita gente que fala assim, para que audiodescrição? Pessoa cega ouve lá o filme. Gente, imaginem uma pessoa cega assistindo um filme de terror. Aquelas cenas lá que a menina corre na floresta e tem um fantasma e não sei o quê, e ela grita, 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 quer dizer, ele só ouve os gritos, né? Tá gritando por quê? Né? Ou aquelas cenas de comédia que alguém faz uma coisa engraçada, um gesto engraçado, todo mundo ri e tá. Então, assim, existe perda de sentido ali, né? Então, na audiodescrição, não, porque ele sabe o que está acontecendo na tela, né? Fora da liberdade de que não é porque eu sou cego que eu não posso ir com a minha namorada ao cinema. Né? Eu recebo lá o meu aparelhinho, vou acompanhar o filme. Então, assim, realmente dá um acesso real às pessoas. A gente tem que falar de Libras também, que é a língua brasileira de sinais. Eu não domino Libras, eu estudei muito pouco, mas está aqui a Paloma Bueno acompanhando a gente. Gente, sigam a Paloma. Paloma é uma intérprete incrível em Libras. O LinkedIn dela é maravilhoso, ela produz um conteúdo de muita qualidade lá. Eu aprendo muito com a Paloma, né? Foi com a Paloma que eu aprendi que não é linguagem, é língua, né? Então, é importante, como profissionais de letras, a gente acompanhar tudo isso e aprender, a estar aberto a aprender com os colegas. E Libras também vai estar presente dentro dos conteúdos audiovisuais. E mais, hoje, as pessoas surdas, elas produzem conteúdo. E aí começou a aparecer uma demanda de, olha, eu tenho um vídeo produzido por um surdo, em Libras. Eu preciso de alguém para legendar esse vídeo em inglês, espanhol, mandarim. E aí? Quem é que vai legendar o vídeo em Libras? Que a gente tem o problema que o intérprete de Libras não sabe legendar, às vezes ele não trabalha com línguas estrangeiras, com inglês, espanhol, mandarim. Imagina a dificuldade de achar um tradutor, né, Libras, mandarim. Como é que a gente faz? E aí também a gente quebra outro paradigma, o tradutor tem que trabalhar em equipe. Então os projetos estão ficando mais complexos. E aí, se eu tenho um colega que tem Libras e eu posso fazer essa tradução, a gente pode trabalhar juntos. Olha só. Então,
essa acessibilidade real que a gente busca, é o grande desafio do momento, e não a gente construir uma rampa de qualquer jeito lá na porta do banco e dizer que aquilo é acessibilidade, né? Mas a gente tornar as informações e o mundo acessível de verdade. E também temos o que nós chamamos aqui no Brasil de LSE, que é a legenda para surdos e pessoas ensurdecidas. Eu acredito que vocês já devem ter tido contato alguma vez, que é uma legenda que também vai abarcar os conteúdos em áudio, não só as falas. Então, passa uma ambulância. Então, a gente indica lá, sirene da ambulância. Bateu a porta, né? Bateu a porta. E a máscara do Darth Vader, que ele entra e faz... Né? A gente vai colocar lá na legenda, respiração metálica, enfim, a gente vai identificar esses sons que têm poder semântico de alguma forma nessa legenda para a gente conseguir trazer acesso a todas as informações. Antigamente se usava muito, por exemplo, é uma música, colocava uma clave de sol lá e beleza. Hoje a gente já sabe que o surdo ele quer saber que música é essa. Que tipo de sentimento que essa música traz? É uma música dramática? É uma música alegre? É uma música triste? Então a gente tem que descrever também essas sensações que as músicas dentro desse material transmitem, né? Eu vou sempre puxar a sardinha para a legenda, gente, porque eu trabalho com a legenda, né? Mas eu acho que a LSE é uma coisa que vocês têm que ficar de olho, fazer cursos e começar a trabalhar, porque, infelizmente, no Brasil, até não muito tempo atrás, não existia essa preocupação com a legenda para surdo. O que era uma infelicidade, porque o surdo não podia assistir filme nacional, porque não tinha janela de Libras e não tinha legenda para surdo. Como que ele vai assistir um filme nacional? Hoje já existe em lei que é obrigatório todo filme nacional ter acessibilidade, ele tem que ter audiodescrição, ele tem que ter LSE, tem que ter janela de Libras, né, que também é uma briga, né, Paloma, para convencer, porque o pessoal não quer colocar a janela de Libras do tamanho certo, enfim. Mas já existe essa preocupação, tanto que todas as leis de incentivo à produção cinematográfica no Brasil, dentro do projeto tem que ter já a verba direcionada para esse tipo de serviço. Então eu acho que é uma coisa que vocês têm que acompanhar aí, porque imagina o tanto de coisa que a gente precisa fazer, não só os lançamentos, mas também os filmes antigos, que não tem legenda para surdo, né? Opa, pulei um. Tendências, tá, gente? Aqui para mim tá aparecendo cortado o AS para baixo, espero que para vocês esteja aparecendo certo, tá, Bela? Espero que aí esteja certo, porque agora eu fiquei triste, porque eu fiquei um tempão fazendo slide bonitinho, mas enfim. Desconfigurou aqui na hora de abrir. Quais que são as tendências? Damiana não tem bola de cristal, gente. Paloma, por favor, põe um link aí do seu LinkedIn aí no chat, o pessoal tudo te seguir a Paloma, gente, pelo amor de Deus, que a Paloma tem uns artigos excelentes lá no LinkedIn. Por favor, Paloma, ajuda a gente aí, põe um link para ajudar o pessoal a te seguir. Então, a Damiana não tem bola de cristal. E eu já tinha, desde que o mundo é mundo, minha vovó já falava que não existe atalho para nada nesse mundo. A gente precisa buscar caminhos que sejam sólidos e duráveis. Eu tô vendo muito assim, vem comigo que eu tenho a receita do sucesso. Gente, ninguém sabe qual que é a receita do sucesso. A gente está tentando entender o mundo nesse momento. Acho que nunca vivemos um momento histórico tão desafiador.
cada dia é um flash, né? Hoje a gente já começou o dia com corpos de extraterrestres sendo apresentados no Congresso do México. Agora, no final do dia, os cientistas já estão contestando que não é. Enfim, está tudo muito instável. A gente está conhecendo um novo mundo, está se construindo um novo mundo. A gente sabe que o mundo não vai ser mais do jeito que ele era antes, mas a gente ainda não sabe para onde nós estamos caminhando. Mas a gente tem algumas tendências. Então, assim, o que eu vou apresentar para vocês são algumas dessas tendências, mas infelizmente eu não posso dizer que, olha, vai ser assim, ponto. Pode ser que amanhã mude tudo, né? E a gente vai ter que ir acompanhando essas mudanças e tendo essa paciência aí de abertura para tentar ler o que está acontecendo no mundo. A Kátia deixou uma pergunta aqui bem relevante, onde podemos encontrar bons cursos de legendagem LSE? Kátia, eu recomendo profundamente que você procure o trabalho da professora Ana Catarina, da USP. Isabela, Ana Catarina com K. O Catarina é com K e 2 N's. Se você puder colocar aí no Google, coloca Ana Catarina LSE USP, vai aparecer o link. Galera jovem aí vai fazer isso em 2 palitos. A professora Ana Catarina tem um trabalho incrível. A tese de doutorado dela é o manual mais atualizado que existe de LSE hoje no Brasil. Até porque ela consultou as comunidades de pessoas surdas para entender como que eles queriam essas legendas. E ela fez uma coisa fantástica, Kátia. Ela construiu tabelas com sugestões de como descrever os sons. Eu fiz uma oficina com ela e, assim, ela é fantástica. Então, eu recomendo muito você acompanhar o trabalho da Ana Catarina. E, gente, a tese dela está no banco da USP. Me ajudem a convencê-la a publicar isso num livro, porque eu ando com a tese dela aqui na minha mesa. Eu já falei para ela, falei, Ana, você tem que publicar isso num livro para ficar mais fácil para a gente consultar, né? Obrigada, Isabela. Então tá aí o link, gente, a tese dela está disponível. Olha a importância da pesquisa acadêmica, né? É muito importante a gente valorizar o trabalho desse pesquisador que traz esses problemas aí que a gente vive na nossa realidade tradutória e leva para a academia e busca soluções reais para esses problemas, né? Não fiquem reclamando as coisas no Twitter, gente. O Elon Musk não entende nada de tradução, ele não estudou tradução, ele não entende a nossa realidade. Levem essas dúvidas para as semanas de letras, para os congressos, para que isso seja trabalhado dentro das universidades e gere material com que a gente possa embasar o nosso trabalho, que foi o que a Ana Catarina fez. Tem muitas pesquisas também da Universidade Federal do Ceará sobre LSE. Laila, eu fiz o curso com a Ana Catarina no Profit, hein? Aliás, coloquem aí também no Google, Simpósio Profissão Tradutor, que vai acontecer em novembro, em São Paulo. Por favor, participem, 17 e 18 de novembro, reúne os amigos aí, pega um Airbnb. Quem é associado do Sintra tem um descontão na inscrição. Então, por favor, visitem a página lá do Profit. Bom, então vamos falar sobre as tendências. Nós já sabemos que nós não vamos competir com a inteligência artificial e esse não é nem o nosso propósito. Nós vamos ter que aprender a trabalhar junto com a inteligência artificial. A gente vai ter que fazer um trabalho cooperativo. Ah, Damiana, mas não, porque o robô vai roubar nosso emprego, não sei o quê. Gente, isso já se falava na época da Revolução Industrial, né? O mundo vai mudar, ele já está mudando, ele não é mais o mesmo, as necessidades são outras, mas a gente já sabe que a inteligência artificial ela não vai dar conta de tudo sozinha. E ela vai precisar da gente. Laila,
Acho que não acabou, não. Eu vou confirmar e eu vou te mandar mensagem, tá? Eu acho que muda um pouquinho o valor, mas o desconto do Sintra ainda se mantém, tá? Vou até. Eu só não sei te falar o valor, mas ainda tem desconto. Bom, voltando. É importante a gente parar com essa coisa de que a inteligência é burra, ela não sabe fazer não sei o quê. Tem muitas coisas que ela é muito boa para fazer e ela é muito útil. Por exemplo, lá fora, isso ainda não chegou no Brasil, mas lá fora muitos estúdios já têm uma inteligência artificial para fazer a marcação da legenda. E a inteligência artificial desenvolvida por eles para fazer marcação de alguns estúdios, gente, ela é perfeita. Então, ela faz a marcação de entrada e saída de legenda sozinha, ela dá conta. Só que a tradução, né? Como é que fica? Até quando a gente fez o treinamento do estúdio para trabalhar com a ferramenta de marcação, eu perguntei lá na cara de pau pro pessoal de TI que veio apresentar a ferramenta, eu falei, então, pessoal, quando que essa inteligência aí vai começar a fazer a legenda sozinha no nosso lugar? E o pessoal de TI deu risada. Eles falaram que para a área do audiovisual isso vai ser muito difícil de acontecer, porque a inteligência artificial ela tem muita dificuldade de entender expressões regionais, ela tem dificuldade de entender gestos, ela tem dificuldade de entender figuras de linguagem, então ela não consegue pegar que aquilo é uma ironia, que aquilo é uma piada. E isso tudo é muito importante quando a gente trabalha com tradução audiovisual. Então, hoje, o que nós recebemos da inteligência artificial é uma transcrição mal feita, tá? Mas as legendas já marcadas com perfeição. E os estúdios estão pagando a mesma coisa por minuto. Não teve nenhuma alteração. O que alterou foi a exigência. Então, olha, tradutor, você tem o mesmo prazo e você não vai precisar mais marcar a legenda. Então, a gente quer essa legenda impecável. Ela tem que estar revisada, não pode ter erro. Oi? Dami, você me escuta agora? Sim. É porque eu estava com problema no áudio, não estava conseguindo falar com você. Estou te ouvindo. Então, pensando nessa questão da inteligência artificial e nisso que você falou também no mercado de acessibilidade, esse é um mercado que ainda está mais difícil ainda para a inteligência artificial, né? Tem que ter um entendimento dos gestos para poder... Esse mercado, então, vai ser bem difícil ser acessado pela inteligência artificial. Vai ser difícil e, no máximo, o que vai acontecer é ter um revisor e tem que ser um revisor olhos de águia, que é o que está acontecendo na tradução técnica. Então, a gente tem já boas... Gente, quando eu falo de inteligência artificial, eu não estou falando chat GPT, não estou falando dessas coisas, tá? As agências lá fora, isso aqui ainda não chegou no Brasil, mas eles estão investindo pesado no desenvolvimento das suas próprias inteligências artificiais. E eles estão investindo na contratação do que eles estão chamando de um consultor linguístico. O que é esse consultor linguístico? É um profissional com mestrado, doutorado em linguística aplicada, em linguística de corpos. Porque, gente, a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Então, alguém tem que orquestrar o funcionamento dela. E aí, esse profissional especializado em corpos, ele consegue lidar com um corpus linguístico mais complexo e ele consegue orquestrar o trabalho da inteligência artificial. Então, assim, a gente precisa ter medo? Na verdade, a gente tem que fazer uma coisa que a gente vai ter que fazer o resto da vida como profissionais. A gente vai ter que acompanhar as mudanças. Então, a mesma coisa, você teria coragem de fazer uma cirurgia com um médico que não vai a um congresso há 20 anos? Eu não teria. Eu confesso para vocês que eu pesquiso o currículo Lattes do médico. Se ele não tem currículo Lattes, eu não vou nem na consulta.
Porque o tanto de avanço que nós tivemos na medicina nos últimos anos, se o médico não vai a um congresso, não faz um curso de atualização, gente, eu não quero participar de uma carnificina, né? Eu quero ter acesso ao que nós temos de mais moderno na medicina. Então, a partir do momento que eu estou disposto a pagar pelo trabalho de um tradutor profissional, eu quero que seja um profissional capacitado para lidar com as demandas do mercado atual. Então, eu vejo muita gente, eu me recuso a entender inteligência artificial. Não, a gente tem que conhecer, a gente tem que estudar e a gente tem que entender o que a gente precisa melhorar como profissionais para a gente se inserir nesse mercado, né? Como que tudo isso vai impactar, né? Eu acho que a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: o que eu posso oferecer para a sociedade para solucionar problemas dentro desse contexto? Então, os materiais audiovisuais estão cada dia mais complexos. Então, vem lá uma mesa redonda, onde a gente tem 5 palestrantes diferentes, cada um fala uma língua diferente. Como que você legenda isso? Um fala alemão, o outro francês, o outro mandarim, o outro... Você vai ter que trabalhar em equipe. Você tem que ter essa abertura, né? De estar aberto a trabalhar com outras pessoas, a resolver problemas. Então, o cliente geralmente vem para você: olha, eu estou desesperado, eu estou com um reality show, tem 10 pessoas, cada uma de uma nacionalidade diferente, dentro da casa de um coreano, o que eu faço? Né? A gente vai ter que ter essa habilidade de, não, eu tenho os colegas aí que eu posso indicar, então o network é importante, né? Calma, cliente, a gente vai resolver esse problema aí, a gente vai chamar os profissionais, a gente vai fazer a tradução dos idiomas que você precisa, é trazer esse conforto, né, não, a gente vai resolver esse problema, e não, não, isso aqui é muito difícil, eu tô fora, né? Porque você resolveu um problema uma vez, nossa, o cliente vai te colocar, né, nossa, ele me salvou, então vou priorizar trabalhar com esse cara, porque, nossa, ele me salvou ali, naquela situação. Então, a gente vai ter materiais complexos, a gente vai ter vídeos ali com pessoas se comunicando em libras. E aí, como que a gente vai legendar isso? Como que a gente vai dublar isso? A gente vai tirar o corpo fora ou a gente vai atender essas demandas? E quem estiver aberto não, eu vou aprender libras, vou começar a me especializar em legendar vídeos em libras, né? Que também já é outro, né? Outro, porque o tanto de canal em libras que tem só aqui no YouTube, gente, é uma infinidade. Tem científicos, tem humorísticos, tem de maternidade, enfim, a gente tem as influencers já, né? E muitos desses canais têm verba, estão dispostos a contratar profissionais, então é necessário a gente quebrar esses paradigmas e pensar, né? Como que o conhecimento que eu tenho pode ser útil para resolver problemas atuais de comunicação através da tradução. A gente está vivendo uma era que muitos especialistas estão chamando de era da hiperconexão. Então, a gente já sabe que o audiovisual é muito predominante. Então, o que acontece com isso? TikTok, Reels, o próprio YouTube, as pessoas se comunicam melhor as suas mensagens através do vídeo. Tanto que vocês percebem que agora, quando vocês compram um eletrodoméstico, não vem mais um livro lá para vocês aprenderem a usar o eletrodoméstico. Geralmente vem um QR Code que vem um vídeo te ensinando a usar o eletrodoméstico. Então, o audiovisual ele é muito predominante nessa era da hiperconexão. Hoje não tem mais a carta do presidente da empresa desejando Feliz Natal. Tem um vídeo do presidente da empresa desejando Feliz Natal para sua equipe. Tudo isso vai precisar de tradução, né? Seja através
da legenda, seja através da dublagem, vai precisar de acessibilidade. Vai ter uma janela de Libras, vai ter uma legenda para surdo, vai ter audiodescrição. Então, a gente vai ter que atender essas necessidades. A inteligência artificial, ela tem dificuldade em lidar com regionalismos, com expressões idiomáticas, construções coloquiais. E esse também é um desafio para o tradutor humano. Né? Eu trabalhei numa série que cada episódio da série abria com um provérbio. E aí? Não dá para fazer uma tradução literal de um provérbio. Então, a gente vai ter que pesquisar um provérbio, né? No meu caso, era do espanhol para o português. Então, para tudo, né? A gente vai pesquisar um provérbio em português que traga essa mesma ideia desse provérbio do espanhol. Porque é um provérbio. Se eu fizer uma tradução literal, vai se perder essa ideia de um conteúdo popular, né? A inteligência artificial, gente, ela gera dados. Agora, quem vai pegar esses dados e fazer alguma coisa boa para o mundo são os humanos. Então, o que a gente vai ter que fazer é estar disposto a aprender com os dados que a inteligência artificial gera para usar essa informação para resolver problemas velhos que a gente vai só empurrando para a barriga aí de geração em geração. Né? Esses dias eu estava conversando com meu pai, ele falou, nossa, tantos problemas ambientais. Falei, então, a geração do vô foi empurrando com a barriga para a próxima geração. A sua geração empurrou para mim. Agora a gente não tem mais para onde empurrar. A gente vai ter que resolver esse problema de frente. E isso está acontecendo não só na área ambiental, mas em todas as áreas. Então, chegou a hora que não dá para empurrar esses problemas que a gente sabe que existem, né, com a barriga. Está na hora da gente pegar, né, encarar de frente e, através desses dados que a inteligência artificial gera para nós, tentarmos soluções melhores para esses problemas, né? E usar a tecnologia como ferramenta para construir pontes de uma comunicação humanizada. Fala-se muito de uma era mais humanizada, que valorize mais o emocional, a sensibilidade das pessoas. E isso a inteligência artificial não é capaz de fazer. Então, tudo que a gente puder trazer para esse lado acessível, trazer para um lado humano, emocional, sensível, esse vai ser o grande desafio dessa era da hiperconexão. E pensando que nós temos culturas diferentes, línguas diferentes, né, contextos diferentes, não sei nem se temos contato extraterrestre, né, porque ainda não definiram se bem que as múmias lá são antigas, né, são de 1000 anos, mas vai saber, né, eu até recomendo vocês assistirem aquele filme A Chegada, que não sei se vocês já assistiram esse filme, ele é muito interessante, né, porque ele representa bem, né, como que os linguistas lidam com o contato com uma língua desconhecida, que também é um outro problema que vamos empurrando com a barriga, porque eu não sei se vocês sabem, mas tem um monte de línguas que não foram catalogadas ainda no mundo, né. Na pandemia foi um chute no estômago, porque nós perdemos de registrar línguas brasileiras, né, porque infelizmente os últimos falantes faleceram de Covid. Olha que tristeza, né? Então, nós temos muito, pode usar a inteligência artificial como ferramenta. Já existe a fofoca de que em breve nós vamos legendar dentro da CatTool. Então, já estão sendo realizados testes, o Trados diz que vai lançar em breve, inclusive o Trados e o WordFest, quando eu jogo, por exemplo, uma legenda, por exemplo, eu já tenho uma legenda marcada em espanhol. Se eu jogo essa legenda marcada dentro da CatTool, ela já tira todas as marcações, porque a marcação a gente não pode mexer, né? Ela elimina e ela deixa ali organizado só
o conteúdo em texto. E quando eu salvo o arquivo final, SRT, ela insere aquelas marcações originais de novo. Então, já temos algumas atualizações, mas a ideia é a gente trabalhar com um vídeo dentro da Cat Tool, e alguns testes já estão sendo realizados aí, tá? É uma coisa que pode acontecer, que vai ser fantástico, a gente poder criar os nossos glossários ali dentro da ferramenta, né? Vamos aguardar. Outra coisa também que eu acho que é importante de quebrar paradigmas é que eu vejo um apego muito grande a programas. Então, eu só legendo no Subtitle Workshop. Eu só legendo no Subtitle Edit. Gente, vamos acabar com esse comportamento. Comportamento de gente velha, gente. Ó, eu já tô com 40 anos e eu tô sempre aprendendo coisas novas. Os estúdios lá fora, eles pagam super bem um minuto, mas eles têm programas próprios, que a gente legenda online, que é ótimo. O gerente do projeto já vê, olha, a Damiana fez 80% desse projeto, então já posso alocar ela no próximo. Então, assim, ele vê em tempo real o que eu tô fazendo, né? Eu não tenho que ficar preocupada em fazer download de material na minha máquina e vazar, porque eu estou trabalhando na ferramenta do cliente, então a responsabilidade é dele, né? Então, e eles dão todo o treinamento, todo o suporte para você usar a ferramenta deles. E eu estou vendo muito gente jovem, tá? Que me deixa passada, uma pessoa de 20 anos virar para o estúdio e falar, não, eu só faço se for no programa X, no seu eu não faço. Gente, tenha dó, né? O mundo está mudando. Os programas vão mudando e se atualizando. Se eu tenho uma ferramenta mais segura, né, com suporte do cliente, né, que funciona muito melhor, por que eu vou ficar batendo a cabeça com apego, com programa, né? Então, eu acho que a gente tem que ter a abertura de trabalhar com a ferramenta do cliente também, já que ele já vai nos ceder o treinamento e todo o suporte para utilizar essa ferramenta. Currículo. Eu sei, gente, que a profissão ela não é regulamentada no Brasil. A profissão do tradutor e intérprete ela é reconhecida por lei. Então, o que isso significa? Que eu posso lá, quando eu vou abrir minha conta no banco, profissão, tradutora, né? Vou tirar meu título de eleitor, profissão, tradutora. Vou assinar um contrato, profissão, tradutora. Ela é uma profissão reconhecida. Mas não existe a exigência de um diploma para você atuar na tradução no Brasil. Mas a tendência que eu observo lá fora é: queremos uma formação acadêmica. Então, já aconteceu aí de estúdio falar, eu quero todas as cópias dos seus diplomas, saber se você tem ido a congressos, os cursos que você tem feito de atualização. E aí, tradutor bater pé e falar assim, mas eu trabalho com vocês há 10 anos, e agora vocês querem meus diplomas? E aí o cliente falar, poxa, em 10 anos você não se atualizou? Não, eu não quero. Né? E aí a gente vai falar o que para esse cliente? Então, o que eu percebo, ninguém vai obrigar, no Brasil ainda não aconteceu, mas lá fora já aconteceu de pelo menos uns 8 clientes meus pedirem, alguns deram até nota, tradutor que tem especialização vai ganhar X, tradutor que tem mestrado vai ganhar um pouco mais, tradutor que tem doutorado vai ganhar mais. Né? Então, isso está acontecendo neste momento. Vai se firmar? Não sabemos. Mas, se eu estivesse entrando na área agora, eu teria essa preocupação em me manter atualizado, né? Fazer cursos de atualização, pensar numa formação acadêmica, buscar uma especialização contínua, participar de congressos, né, aprender coisas novas para acompanhar aí as demandas que o mercado nos traz. E, gente, pelo amor de Deus, o grande diferencial hoje do mercado é o profissional que sabe garantir a segurança dos seus dados. Eu falo que
o lado triste de ser tradutor é que às vezes você está trabalhando num projeto muito legal, só que você não pode contar para ninguém. E é preciso aprender isso. Principalmente no audiovisual, gente, um episódio de uma série vazado, vocês não têm ideia do prejuízo que isso dá. Eu lembro que vazou um episódio, se eu não me engano, foi de Game of Thrones, acho que foi tipo bilhões e bilhões de prejuízo para distribuidora. Então, assim, vocês vão assinar contratos, às vezes, um pouco assustadores no audiovisual. Tá? Esses dias, uma pessoa que fez curso comigo me mandou mensagem: nossa, Damiana, é um contrato horrível. Eu falei: então, bem-vindo ao mundo do audiovisual, né? Às vezes a gente assina uns contratos lá que, se vazar e for comprovado que é sua culpa, você vai ter que prisão sem fiança, né? E você tem que bancar ali. Então, cuidado com... mas eu vou pôr num pendrive ali para minha avó assistir, né? Você não sabe se a avó não vai levar lá para as amigas, né? Onde que vai parar esse material, né? E eles são bem chatos. Esses estúdios que a gente trabalha na ferramenta do cliente, às vezes você está lá legendando, abre uma câmera lá para ver se você é você. Se você não passou para um terceiro esse material. Deus me livre você se logar em outro computador, né? Na hora, seu celular já toca. O que aconteceu? Por que você está logado em outro computador? Então, existe essa preocupação com segurança. E, gente, já está acontecendo um pessoal pegar a legenda, pegar roteiro e jogar no ChatGPT para traduzir, tá? Como profissionais de letras, leiam as coisas que estão na tela, porque quando você abre o ChatGPT, a primeira coisa que vem é implorando para você não colocar dados confidenciais dentro do ChatGPT. Porque colocar materiais inteiros lá é a mesma coisa que jogar pela janela. Não dá para recolher de volta. E já aconteceu, né, esse ano, inclusive, cliente me ligar chorando porque não quis contratar o tradutor. Aí o funcionário jogou no ChatGPT, vazou. E aí vazou para a concorrência. E aí foi aquele surto. Aí o cliente liga: eu trabalho com você há 8 anos, isso nunca aconteceu, me ajuda. Então, agora, o que eu vou fazer? É a mesma coisa você jogar aí seu material valioso pela janela. Como que a gente vai recolher isso de volta? Não tem como, né? Então, o diferencial de se contratar um tradutor profissional é ele ter cuidado com segurança de dados, cuidado com o que vocês escrevem nas redes sociais. Eu vejo muito tradutor falando: eu estou fazendo uma tradução para uma empresa de lanchonetes que faz sanduíches da Copa do Mundo e estou com uma dúvida. Ai, gente, cuidado, né? Já vi colegas que se deram mal porque a empresa viu a mensagem, né? Porque aí você está cantando para o hacker o que você tem no seu computador, né? Vocês sabem a facilidade que um hacker tem de acessar uma máquina? Então, cuidado, gente, pelo amor de Deus, tá? Dicas importantes. Programar transição de carreira ou início de carreira. Tá vindo de outra área? Não vai seguir coach aí, que agora eu descobri que tem coach da tradução. Gente, isso não existe, tá? Não existe. Não é para largar o trabalho, sabe? Nós temos milhares de histórias de pessoas que fizeram transição de carreira. Estão muito bem na tradução, obrigado. Elas planejaram essa transição. Eu recomendo que vocês depois acessem lá o podcast A Voz do Tradutor. Lá tem as entrevistas com as pessoas. E lá essas pessoas contam como elas fizeram esse planejamento. Então tem história lá de advogado que largou de exercer o direito e veio para a tradução. Era funcionário público, hoje é tradutor literário. Tem várias dessas histórias lá. Ouçam essas pessoas, né? Peguem esses exemplos e tirem ideias. Tá, essa pessoa foi assim, como que eu posso
programar essa transição de carreira. Nossa, essas pessoas começaram dessa forma. Eu sei que dá aquele medinho, estou me formando, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Ouçam as entrevistas, né? A ideia das entrevistas é exatamente isso. E lá eu deixo o link para o LinkedIn dessas pessoas. Vai lá, olha, eu ouvi sua entrevista, fiquei com uma dúvida. São pessoas que estão dispostas a ajudar, né? Elas deram o seu relato. Se programem, tá? Não age pela emoção. Tem que ter uma pitadinha de razão, né? Não é do dia para a noite. Então, seja tradutor em 2 dias, seja tradutor em 24 horas. Não é assim. Ninguém se torna engenheiro em 24 horas. Ninguém se torna médico em 24 horas. Por que o tradutor vai ser assim? Por que a gente desvaloriza tanto a nossa área de humanas? Um passo de cada vez. Então não é para abraçar o mundo. Às vezes eu vejo umas histórias assim, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, aí comprei uma cat tool, aí investi em um monte de dicionários, aí comprei uma mesa, comprei uma cadeira gamer. Gente, eu comecei traduzindo com um computador que ele aquecia, eu tinha que trabalhar com a torre aberta, com o ventilador ligado ao lado, com um banquinho de madeira, né? Que lascou minha coluna, mas enfim. Conforme eu fui fazendo os trabalhos, eu fui deixando uma porcentagem para investir num computador melhor, numa cadeira melhor, né? Então a gente vai crescendo aos poucos. Não ter medo de se apresentar. Então começa ali com seus amigos. Olha, pessoal, estou trabalhando com tradução, né? Sou tradutor. Às vezes você vem de outra área. Nossa, eu sou biólogo. Vira lá para o grupo dos biólogos, olha, gente, agora eu sou tradutor. O pessoal vai ficar super feliz, vai te apoiar, vai te indicar para trabalhos. Damiana, mas eu sou da área de letras, estou fazendo licenciatura em letras. Vai lá no prédio que tem um mestrado, doutorado, põe lá um papel lá, faço tradução acadêmica, resumos, artigos. Nossa, você vai ver como vão surgir os primeiros trabalhos. Então comece se apresentando para a sua família. A sua família sabe que você traduz? Os seus vizinhos sabem? Né? O networking ele é feito ao nosso redor. A minha sobrinha, desde pequenininha, desde os 4 anos, ela tem os meus cartõezinhos lá na bolsinha dela. Né? Eu mudei para o meu prédio, primeira coisa que eu fui bater na porta dos vizinhos, eu sou tradutora, tá? Estou à disposição. E vem indicação. Quantas vezes toca o meu interfone? Você é aquela vizinha tradutora? Porque tem um colega, de um primo, do tio, do avô, do não sei quem, que está precisando de um tradutor. Vai para um curso, vai fazer aqui no chat, vocês... O que vocês estão esperando? Vamos trocar LinkedIn, vamos trocar redes sociais, um adicionar o outro. Vai lá para o Simpósio Profissão Tradutora em novembro. Não adianta sentar lá na última fileira e não falar com ninguém, né? Vai lá, conversa com as pessoas, se apresenta, né? Eu trabalho com espanhol. Mas olha, a Laila também trabalha com espanhol. Nossa, que bom, Laila, porque às vezes eu pego um trabalho grande, vou ter com quem dividir. A Kátia trabalha com inglês. Então, nossa, tem um cliente que está precisando. É assim que as coisas funcionam. E abracem as oportunidades. Por que eu estou dizendo isso? Quantas vezes a pessoa vem reclamar, não tenho trabalho, ninguém me quer, ninguém me ama. Você indica, né? Eu até tenho medo de indicar, gente, porque essa história que eu vou contar já aconteceu comigo várias e várias vezes. Aí você indica a pessoa, né? Aí depois o cliente liga e fala, nossa, Damiana, você me deu uma indicação furada, hein? Porque a pessoa me entregou uma tradução, fui olhar do Google Tradutor. Eu, como? Aí vai falar com a pessoa, é porque esse fim de semana que surgiu o trabalho, eu tinha uma viagem com meu namorado. Gente, então não pega o trabalho, entendeu? Para fazer mal feito. Quando surge a oportunidade, você tem que entregar o melhor que você tem. Você tem que encantar esse cliente para ele voltar e para ele indicar você para outras pessoas. Então isso é muito importante, tá? Gente, eu acho que é isso.
Não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Se eu pulei alguma coisa que vocês escreveram aí no chat, eu peço perdão. A Laila comentou aqui, já vi uma tendência de legendagem de vídeo em Libras. Sim, gente, dá um Google aí, vocês vão ver muitos canais com conteúdos excelentes sendo produzidos em Libras. Inclusive a Laila, gente, ela tem um canal maravilhoso aqui no YouTube, que se chama também. Tradutor Iniciante. A minha maior tristeza desse mundo é quando eu vejo que o pessoal segue uns canais, gente, que pelo amor de Deus, né? Ah, seja tradutor na praia. Gente, Deus me livre, eu colocar meu notebook na praia, na maresia, né? Na areia. Na praia não tem tomada, gente. Como que alguém trabalha, né? Com audiovisual na praia, com barulho. Então, gente, a gente tem que seguir. Eu sei que eu adoraria chegar aqui para vocês e falar, olha, gente, ser tradutor é muito fácil, você vai ficar milionário. Não, a gente trabalha como qualquer trabalhador, a gente luta aí para pagar os boletos, a gente tem uma profissão digna, né? E a Laila faz um trabalho incrível, né? Laila, ó, eu lancei uma hashtag hoje, em tradução real. A Laila já trabalha com esse conteúdo de tradução real há muito tempo sem ter esse nome, Laila. Me ajuda a levantar essa hashtag. Lá no canal dela, tem todas essas dúvidas, como cobrar, como fazer orçamento, eu não sei o que fazer da minha vida. Lá ela tem vídeo respondendo isso, ela é uma pessoa extremamente experiente. Pelo amor de Deus, vai lá, se inscreve no canal da Laila, não vai cair o dedo. Dá um like, né? Sabe o trabalho que dá fazer esses vídeos? Aí vocês seguem lá, agora no TikTok aquelas reações lá, kawaii, né? E a pessoa que produz conteúdo de verdade ninguém assiste. Então, pelo amor de Deus, Laila, põe um link aí do seu canal, pelo amor de Deus. Obrigada. Inclusive, Damiana, eu já quero deixar aqui um convite para a Laila, para quando a gente começar uma nova rodada de lives, já deixo um convite para a Laila, para vir conversar com a gente também. E para Paloma Bueno. A Laila tá cheia de experiência agora, porque ela também é intérprete, hein? Uhum. Ela tem que vir contar a história da tradutora audiovisual que enfrentou a cabine, hein, Laila? Agora, Dami, o Renan quer saber qual a diferença entre o LSE e o Closed Caption. É apenas uma outra nomenclatura? Não, são coisas diferentes. Porque o Closed Caption, ele vai só trazer de forma automática, vamos dizer assim, é uma pessoa que faz, tá, ao vivo, né, e vai entrando simultaneamente. Então, por isso que às vezes tem alguns erros de digitação, né, o Closed Caption foi a primeira tentativa de se tornar um vídeo acessível para pessoa surda. LSE já é uma coisa mais requintada. A LSE, por exemplo, ela vai indicar o nome de quem está falando. Então, por exemplo, aqui nesse vídeo, se nós tivéssemos LSE, teria aqui entre chaves Damiana e o que eu estou dizendo. Aí, a hora que a Isabela falar, vai entrar uma chave Isabela. Então, para a pessoa identificar que trocou, que é outra pessoa que está falando. A gente vai indicar esses sons que no Closed Caption não tem. No máximo tem a clave de sol para indicar música, né? Na LSE a gente vai indicar esses ruídos que tem poder semântico. Então, o chinelinho arrastando, né, ao andar. A gente vai colocar esses sentimentos das músicas. Teve a discussão lá na novela, pá, bateu a porta. A gente vai colocar esse som na LSE. Então, a gente vai tentar ter o menor perda possível, né, de conteúdo semântico que acaba se perdendo por não se acessar os sons, né? E, Dami, a Silvana, a gente estava até conversando antes da aula sobre isso, né? Ela estava falando sobre ser profissional, tanto da legendagem quanto da dublagem, que rola esse mito, né? De ou você faz um ou você faz outro. Não necessariamente. E ela quer saber se dá para ter sucesso nos dois.
Gente, o leque das áreas ele é muito vasto, como a gente conversou aqui. E os trabalhos, eles acontecem por demandas. Então, o mercado ele é uma onda. A gente tem meses que tem uma alta maior de determinados serviços e outros menos. Então, é muito comum o tradutor trabalhar em mais do que uma área. Então, tem gente que trabalha com legenda e dublagem, mas também faz tradução literária. Eu, por exemplo, eu trabalho só com legendagem, mas eu também trabalho com tradução técnica. A Laila, agora, ela trabalha com tradução audiovisual e interpretação simultânea. Então, também tem colegas que dentro da tradução já escolhem diferentes áreas. Então, eu vou trabalhar com área jurídica, mas eu também trabalho com tradução literária, ou eu também faço material na área de marketing, ou não, eu prefiro trabalhar na área de petróleo e física e ciências. Então, lógico, o que eu acho que, não tenho bola de cristal, mas o que eu tenho percebido também como tendência é que aquele tradutor faz tudo. Eu não sei se vai ter o mesmo papel de destaque no mercado como um tradutor que se especializa mais em uma determinada área. Por quê? Porque o tradutor que se especializa mais, por exemplo, você pode pegar e ficar só na legenda e na dublagem e se focar nisso. Acaba se tornando um profissional do audiovisual mais especializado. Então, ele consegue resolver problemas mais complexos dentro dessas áreas. Logo, ele vai ser mais valorizado dentro do mercado. Então, eu tenho tido essa sensação de que o profissional que se especializa mais em determinadas áreas, ele consegue se destacar mais nessas determinadas áreas. Então, é uma tendência, né? Adoraria ter aqui um poder do João Bidu, não tenho, né? Mas eu tenho percebido, até por essa solicitação de certificados que começou a ser moda lá fora. Então, eu, Damiana, estou preocupada com isso, já estou organizando aqui a minha vida para embarcar no mestrado. Eu sei que isso também é polêmico, porque, eu sou tradutora há 40 anos, nunca fiz um mestrado, mas será que a gente ter esse olhar de pesquisa e contribuição para a solução de problemas práticos que nós temos hoje não vai ser um diferencial no futuro? Não sabemos. Então, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, até porque ao longo aí desses anos que eu estou na tradução, eu vi muita gente se acomodar e morrer na praia. Então, muitos tradutores excelentes ali do início dos anos 2000 que eu conheci, hoje não estão mais no mercado, porque se negavam a usar Cat Tool, porque queriam usar computador como se fosse a máquina de escrever, e não consegue, entendeu? Entregar uma tradução na mesma velocidade que alguém que entrega com uma Cat Tool, com a mesma qualidade. Então, eu tenho essa preocupação de que a gente tem que correr atrás mesmo. Dami, o Renato me perguntou aqui, você acha que com a greve nos Estados Unidos e a diminuição dos materiais vindos para cá, o mercado abre para tradutores de outras línguas, como o espanhol, por causa de um possível investimento em trazer produções de outros países? E a gente, inclusive, tem visto que aumentou o dorama, novelas turcas. O que você acha disso? Então, vamos lá. Eu tenho, assim, acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu tenho sentido um certo terrorismo dentro da tradução audiovisual por conta dessa greve de Hollywood. Então, alguns grupos que eu participo no WhatsApp, eu vejo aquele desespero, meu Deus, e agora? Tá diminuindo o trabalho, eu tô há não sei quantos dias, o pessoal tá contando, estou não sei quantos dias sem trabalho e não sei o quê. Eu tentei intervir uma vez nesses grupos, falando, gente, mas será que não falta abrir um pouco o leque? Porque eu percebo até como eu trabalho muito hoje com legenda técnica, que é o que a gente chama essas legendas para vídeos institucionais, de cursos, de EAD,
né, de palestras, enfim. Será que não falta, né, a gente abrir um pouco o leque aí? Eu sofro muito preconceito por trabalhar com vídeo técnico, tá? Então, uma vez já me peitaram, você fala que faz audiovisual, cadê seu nome nos créditos dos grandes canais? Eu trabalhei com os grandes canais, tem muito material que eu legendei, que entrou na Netflix e tudo mais, que eu comecei a trabalhar para um estúdio que fazia muito material para Netflix, mas na época eles não colocavam crédito. E também fica por um tempo e depois sai, enfim. Até hoje, no cinema, às vezes vocês vão ver que tem alguns estúdios que colocam o nome do estúdio nos créditos e não colocam o nome do tradutor. Graças a Deus, isso agora é uma minoria, né? A grande maioria tá colocando o nome no crédito direitinho. Mas eu vou ser sincera com vocês. Infelizmente, tá? Os estúdios que trabalham com a área de entretenimento, eles não valorizam o tradutor como os estúdios que trabalham com materiais técnicos. Então, isso também, com o passar dos anos, cansa. Porque, você está trabalhando, nossa, estou trabalhando no nova estreia do cinema, ganhando muito pouco, com um prazo apertadíssimo. Então, vem aquelas coisas tipo, eu preciso disso para hoje, né? Quando você trabalha lá com a legenda do vídeo da nova técnica cirúrgica para vesícula, primeiro que o valor por minuto é, às vezes, até 3 vezes mais do que a área do entretenimento. Eles vão te dar um suporte com glossário, tem faculdade de medicina que te dá até uma equipe médica para te ajudar com a terminologia técnica. Não é assim, o prazo é para ontem. É assim, quantos dias você precisa, tradutora, para fazer essa legenda para nós? Então, eu me sinto muito mais valorizada na área técnica do que na área do entretenimento, por incrível que pareça, né? Eu sonho com um dia que a área do entretenimento se organize mais, porque eu não acredito que tudo chegue para ontem. E eu acho que já está claro que a tradução ela faz parte do processo do filme. Então, nós temos que ter uma programação melhor. Eu estou vendo agora alguns streams mudarem um pouco essa dinâmica e eu espero que isso chegue melhor aqui nos estúdios brasileiros. Porque, infelizmente, tem estúdio querendo pagar miséria para tradutor, né? E aí você vive só do seu nome, só que infelizmente o nome não paga a conta de luz, né? Não vai pagar boletos. Então, eu acho que é importante a gente também falar sobre esse aspecto. Então, eu levo muita paulada por trabalhar com vídeo técnico. Eu não acho que seja um trabalho inferior, pelo contrário, eu tive que me especializar mais, porque, por exemplo, a área da saúde eu nunca tinha feito, para mim era um buraco negro, assim. Graças a Deus, os meus clientes me deram muito suporte e histórias assim, do cliente falar, olha, eu já liguei para 45 agências de tradução, ninguém quer fazer meu trabalho. Só porque é um vídeo na área oftalmológica. Uhum. E aí, quem é tradutor da área médica não quer fazer porque não sabe legendar, e quem sabe legendar não quer se meter com a área médica. Né? Então, por isso que eu falo, você estar disposto a resolver o problema do seu cliente pode abrir portas. E aí, voltando, né, eu coloquei lá no grupo, eu falei, gente, mas tem tanto trabalho nas áreas técnicas, agora também tem as verbas que estão chegando aí para incentivo de produção de filmes, né? Então, todos os municípios vão receber verba da Lei Paulo Gustavo. É muito importante quem trabalha com audiovisual acompanhar como que está isso aí no seu município, né? Aqui em São Bernardo do Campo, eu não sei se vocês sabem, mas São Bernardo tem uma história com o cinema, né? A gente fala que é a Hollywood brasileira, porque os estúdios Veracruz ficam, porque agora foram reativados, né? E só com essa expectativa da Lei Paulo Gustavo, a gente tem aqui, sei lá, que eu saiba, uns 8 longas sendo rodados.
E os diretores, eles já estão conversando com os tradutores, né, porque eles querem escrever esse material em festival. Precisa ter a legenda, eles precisam colocar lá no projeto que vai ter LSE, que vai ter Libras, que vai ter audiodescrição. Então, eles já estão... Eu sei desses filmes porque eles me ligam, Dami, preciso de um orçamento para colocar no projeto. Então, tudo isso vai estourar aí nas próximas semanas, né? E aí? Né, a gente vai ter festival de cinema em São Bernardo, agora em novembro. Então, são lugares que a gente tem que frequentar, apertar a mão dessas produtoras, apertar a mão desses cineastas. A gente tem muito material brasileiro aí que a gente vai poder trabalhar. O que eu falei, a LSE, né? A gente tem uma infinidade de coisas, independente da greve ou não. Damiana, mas eu trabalho com inglês, eu estou preocupado. Mas você, primeiro, você pode fazer os filmes brasileiros, a versão para o inglês, para poder participar dos festivais, que agora está começando a temporada de inscrições nos festivais, está todo mundo desesperado, legendando curta, legendando longa, para poder participar. E tem também a legenda para surdo, que qualquer material brasileiro precisa. Então, assim, tem trabalho. Eu juro que eu escrevi um textão lá no grupo, ninguém leu, e no dia seguinte estavam contando de novo quantos dias que estão sem trabalho. Então, assim, eu desisti. Mas o que eu quero dizer contando essa história? A gente tem que se abrir para o que está acontecendo no mundo. Então, eu volto a reforçar. Quais são os problemas que nós temos hoje? São tais. Então, vamos resolver estes problemas. O que eu tenho de conhecimento que eu posso aplicar para resolver esses problemas? A greve de Hollywood não vai durar para sempre. Além disso, como a Isabela falou, existe essa questão dos materiais, né, que vocês estão vendo que agora está entrando uma enxurrada de material chinês na Netflix, coreano, né, as novelas turcas. Damiana, mas eu não sou tradutor de turco. Gente, esses materiais geralmente já vêm com a legenda em inglês. E aí, ou é inglês ou é espanhol. E aí a gente faz a tradução em cima dessa legenda em inglês ou espanhol. Então, tem trabalho, sim, só que a gente tem que ter essa abertura, né? Temos que ser solucionadores de problemas. E eu acho que a gente tem que romper alguns paradigmas. Porque tem tradutor que, mas se meu nome não aparecer na Netflix, não me interessa. Tá, mas se você pegar um cliente aqui que vai te pagar 3 vezes o que o estúdio lá paga, você não vai fazer porque o seu nome não vai aparecer no crédito, porque é um material técnico? Então, eu acho que a gente tem que rever algumas coisas, sabe? Dami, já encaminhando aqui para o final, a última perguntinha da Flávia, ela fala sobre os programas de legendagem. Você já comentou que muitos estúdios internacionais usam material próprio, mas vale a pena investir em programas? Gente, programa de legendagem tem um monte grátis. Os próprios que eu citei, o Subtitle Workshop, o Subtitle Edit, eles são grátis. Vocês podem baixar aí no computador de vocês e usar. Existem tutoriais na internet. Na verdade, gente, o programa é a parte mais fácil do processo. A parte mais difícil de se legendar é a gente conseguir manter essa legenda sem ficar caricata, sem pesar a mão, né? Mas entendendo que ela é um reflexo de uma oralidade. Então, a gente tem que ter um poder de adaptação ali. É uma briga lá na cena da novela. Como que seria essa briga no Brasil? Né? Porque tem coisas que ali não funcionam. Né? A gente vai ter que adaptar. Então, é treino. Por isso que eu recomendo fazer um curso. Quando eu fui iniciante, eu fiz curso. Né? A Laila também fez. Né? Tanto eu como a Laila, a gente dá cursos livres de legendagem. Os alunos do Quixote têm aulas de audiovisual também. Porque muita gente vem, eu não passo no teste. Mas porque nunca viu um manual de estilo. Fica preocupado em querer colocar tudo que está no áudio, a legenda fica muito grande, não consegue fazer uma forma de sintetizar a mensagem sem perder conteúdo.
Então, o programa, gente, você pega um tutorial e aprende a usar o programa, mas não é só usar o programa, né? Existem outras questões, né? Existem regras estéticas para essa legenda funcionar, né? Então, existem diferenças desses manuais de estilo que a gente precisa se adaptar. Então, são essas questões que são extremamente relevantes, e quando você faz um curso, você vai ter alguém que vai te orientar, que vai poder corrigir essas legendas e falar, olha, aqui poderia melhorar, nossa, eu tô com dificuldade aqui, né, socorro. Então, é um momento que você vai poder errar para no teste você não errar, né? Então, essa é a diferença. E a gente vai ter que separar, às vezes, o lado fã, né, do técnico. Porque a gente vai ter que lidar com a vontade do cliente. Então, não é o que eu quero para esse material, é o que o cliente precisa. E esse é o grande diferencial de ser um profissional da área. Dami, você está me ouvindo? Estou. Sim. Gostaria de agradecer muito sua presença aqui hoje. Aí agora eu não estou te ouvindo, mas acho que seu microfone fechou. Não sou da área. Muito obrigada. E essa sua fala, inclusive, para essa acessibilidade foi... Seu microfone está falhando, Isabela. Eu acho que caiu. Tô te ouvindo agora. Você tá me ouvindo? Agora tô. Deu uma falha e voltou. É muito importante essa acessibilidade, porque as pessoas não param para pensar, por exemplo, no surdo, nos detalhes básicos. Já me falaram que, num momento de tiroteio na rua, todo mundo começou a se abaixar e o surdo ficou em pé, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E pediu para sinalizar, né? Aí começa a ter essa consciência. Imagina num filme, né? Sim. Essas questões, esses detalhes técnicos. Então, eu gostaria de agradecer demais pela sua presença, foi muito importante. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje. Obrigada pelas perguntas, pelos comentários. Eu vou deixar os links aqui nos comentários, na descrição do vídeo também, para que vocês possam poder seguir o canal do Licomplar para conhecer o projeto. Vou deixar o meu link. Vocês já podem seguir aqui o meu canal também, para não perderem as próximas lives. A próxima vai ser com Danilo Nogueira. Vou também deixar as páginas do Instagram para que vocês possam acompanhar as informações e não perderem mais nada. Muito obrigada, Dani. Obrigada, professora Isabela, obrigada à universidade por abrir esse espaço para a gente poder conversar. Eu acredito muito nessa união do mercado com a academia. Nós precisamos da academia para levar os nossos problemas, que nós nos encontramos na nossa realidade diária, para serem refletidos com a importância que eles merecem, né, para que a gente possa construir soluções futuras melhores, né. Então, muito obrigada à universidade por proporcionar esse espaço. Gostaria de deixar o convite também para vocês me seguirem nas redes sociais. Tô no Instagram por culpa da Laila, eu tô no Instagram, da Miana Rosa, né? Tô no LinkedIn também. Tem o meu site, damianarosa.com, lá vocês vão encontrar todos os episódios da Voz do Tradutor. E em breve, né, eu desejo abrir mais uma turma de legendagem, faz 2 anos que eu não abro turma, né, é um curso de curta duração, destinado para pessoas que nunca legendaram na vida, não têm a mínima ideia de como fazer, então é o passo a passo de como fazer as suas primeiras legendas, tá? Então, em breve, vai ter informações nas redes sociais e no meu site. Quem já está legendando, Damiana, eu queria me especializar mais, eu recomendo muito procurar a Laila Compan, também procurar o Quixote, que lá também eles estão desenvolvendo, já vou dar um spoiler, hein, José Luiz, que eu sei que eles estão fazendo também um curso direcionado para audiovisual. Também queria deixar a dica da pós-graduação da Estácio, que eles fizeram uma pós-graduação em tradução audiovisual, é a única que eu conheço,
é online, então quem está no Rio também consegue fazer, quem está em São Paulo, enfim, consegue também fazer o curso. Enfim, o importante é a gente buscar a especialização, não parar, né? Porque as coisas estão mudando muito rápido e a gente precisa acompanhar essas demandas, tá? E qualquer dúvida, a gente pode me escrever lá no direct. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. Ou pode me mandar mensagem lá no LinkedIn, tá? O que eu puder ajudar a solucionar as dúvidas, podem contar comigo. Se eu não puder, eu vou indicar alguém que possa ajudar, mas eu acho que quando eu era iniciante, né, todo mundo já foi iniciante, na minha geração era muito difícil a gente ter esse diálogo com quem já estava no mercado. Então eu prometi que se um dia eu conseguisse trabalhar com isso, eu faria diferente. Então, não tenham vergonha de perguntar, podem me mandar perguntas. Eu também vivo abrindo caixinha de perguntas lá no Instagram, que lá na Voz do Tradutor a gente tem um quadro que é o Intérprete to Be Responde, então, que é um outro curso também livre, que é a E2B. Então, vocês deixam as perguntas e a gente manda para os professores da E2B responderem. Né? Então, vocês também podem usar essa caixinha de perguntas, enfim. A gente precisa manter esse diálogo, tanto com o iniciante, com os profissionais do mercado, quanto da academia, para a gente poder dar conta aí de construir um futuro melhor. Né? Então, acho que é isso. Falo muito, né? Desculpa. Adorei, maravilhosa. Obrigada, gente. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, até semana que vem. Até semana que vem, não. Tchau, tchau.